Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu trago essa bolsinha infantil, que também coloquei uma alça grande, que dá para um adolescente, com rabo de sereia. Eu já tinha feito uma bolsa dessa aqui, mas aí acabei excluindo o vídeo, então regravei todo passo a passo. Então vamos começar. Vou começar pela alça, cortei 1,20 por 10 centímetros e mais um pedacinho com 10 por 20 centímetros. Quer dizer, elas têm 10 centímetros de largura. E vou pegar uma alça de nylon que tem 2,5 de largura. Um pedacinho para o pequeno e um pedacinho para a alça grande. E uma cianinha para fazer um detalhe na alça. Estou usando tricoline. Então, para costurar essa alça no tecido, eu vou fazer assim. Vou dobrar 4 vezes. Vou vincar com a mão mesmo, nem precisa passar ferro. Vou abrir e pegar a cianinha e colocar aqui. Do meio para lá. Quando a gente vinca as 4 dobras, fica com 4 marquinhas aqui, né? Então, na terceira marquinha, eu coloco essa cianinha e vou dobrar novamente as 4 vezes, para ficar com 4 camadas. Pronto. Deixa a cianinha sobrando, assim, passando um pouco. Pego a alça, vou colocar aqui por baixo e vou costurar essa ponta, essa parte de cima. Retrocesso no começo e no final. Corto o excesso. Agora eu abro. Assim. Agora eu vou pegar apenas o tecidinho aqui de cima. Vou botar para trás outra vez. E vou colocar para trás, puxando aqui para frente. Pronto. A cianinha ficou aqui. E as bordas da alça ficaram embutidas. Vou ajeitar aqui a pontinha. Olha, ficou. A alça de nylon ficou aqui embutida. Agora é só ir ajustando o tecido para passar a costura. Vou fazer essa bolsa toda com o ponto 5 e a agulha número 14. Chegando aqui no final, volta. E encerra aqui unindo a costura. Agora eu vou costurar a cianinha. Puxo ela para cá, posiciono bem no meio da alça. Faço um retrocesso aqui no começo. E venho fazendo a costura reta até chegar no final. E ficou assim. Irei fazer a mesma coisa com a parte menor, porém eu não vou colocar a cianinha.
Agora vamos ao corpo da bolsa. Isso aqui são as medidas que eu vou deixar aí na descrição para você baixar e também no comentário fixado. Não é o molde, são as medidas para você fazer o seu molde em uma cartolina ou uma folha craft, tá bom? Essas medidas aqui estão sem margem de costura. Você terá que acrescentar em toda a volta a sua margem de costura. Você risca no papel e depois você acrescenta de acordo com sua máquina. Se for uma doméstica, você acrescenta 0,75 ou 1 centímetro. Se for uma industrial, como essa aqui, você acrescenta meio centímetro, tá bom? Depois que o seu molde estiver pronto assim, com os acréscimos, você corta o tecido duplo e estrutura em uma manta. Aqui eu estruturei na manta R1, mas pode ser manta R2, acoplado. O acoplado vai ficar mais molinho a bolsa. Marca aqui em cima um espaço para ficar sem costurar. E daqui para cá eu faço um retrocesso e venho costurando toda a volta com a largura do pé de máquina que você acrescentou aí de acordo com a sua máquina. Lembrando, as medidas do molde são sem margem de costura. Você acrescenta, você primeiro faz o molde com as medidas que eu fiz que eu deixei e depois acrescenta a margem de costura. Aqui eu vou cortar todo o excesso e nas partes curvadas você corta bem próximo à costura, que é para quando desvirar não ficar repuxando. Agora é só você desvirar e acomodar todos os recantos. Eu vou utilizar um palito, aqueles palitos de vira-bonecas, mas pode ser qualquer coisa pontuda. Agora com cuidado para não perfurar o tecido. E o fechamento, eu vou usar esses botões de imã. Ele tem assim, o macho e a fêmea, que encaixa. Então, já vou colocar aqui na lapela. Vou colocar essa parte aqui, que é o macho, que tem um pitoco. Vou usar essa manta, porque como a manta vai ficar para frente e essa parte interna não tem manta da lapela, então eu vou colocar esse pedacinho de manta para estruturar, sabe? Para não rasgar o tecido. Bem aqui. Pode ser mais para cima, mais para baixo, não tem, isso não importa. O importante é que seja no meio. Centralizado. Fiz aqui os 2 furinhos e agora eu vou encaixar o botão. A manta fica por dentro. Depois que você encaixa, aí você abre as perninhas desse botão. Coloca a trava e agora você abre. Ficou assim. Aí, para não ficar esse tecido solto assim, eu vou passar umas costuras. Deixar mais ou menos uma distância de 1,5 cm da borda e vou fazer uma costura acompanhando o formato da cauda. Farei isso 2 vezes.
tampa pronta, agora vamos ao corpo da bolsa. Cortei 2 vezes no tecido externo e 2 vezes no tecido de forro, igual com o molde. O tecido de forro eu vou fazer estampado e o tecido externo liso. Agora eu pego apenas o tecido externo e vou estruturar na manta. Vou passar umas costuras para prender esse tecido da manta. Vou fazer umas costuras retas, com a distância de mais ou menos 5 centímetros de uma para a outra. Agora eu corto o excesso. Fiz isso nas duas partes. Agora é a hora de costurar a tampa. Na parte de trás, eu pego aqui a tampinha e eu vou posicionar ela de cima para baixo 5 centímetros. Você pode marcar com a régua, passar um traço com a caneta fantasma, ou você pode fazer como eu estou fazendo aqui. Marcar 5 centímetros. Veja aqui se está, dá para ver que está na borda da bolsa. Daqui dá para visualizar, né? Pela lateral. 5 centímetros. Prendi com alfinetes. E vou passar uma costura. Aproveito para fechar essa abertura que eu deixei na tampa. Retrocesso no começo. Coloco o tecidinho para dentro. E costura. Agora eu posso fechar a bolsa. Pego a parte da frente, coloco direito com direito, fecho as laterais e a parte de baixo. Agora eu fecho as caixinhas de leite, que são esses quadradinhos aqui, eu abro no sentido contrário e fecho com retrocesso no começo e no final. E irei fazer a mesma coisa no forro, a mesma costura. Costura as laterais, costura embaixo, porém embaixo eu vou deixar uma abertura sem costurar, que é para desvirar a bolsa. Pronto, fechei o forro. Olha aqui na parte de baixo, pequena abertura que eu deixei. Faço retrocesso no começo e no final dessa abertura, tá? Para ela não se abrir na hora que você desvirar a bolsa. Agora eu pego a bolsa e vou desvirar para poder colocar o botão no lugar certo, antes de fechar, antes de colocar o forro. Então eu puxo assim a tampa, certinho, e vou marcar aqui, exatamente no local do outro botão. Esse não precisa colocar aquela mantinha, né, que eu coloquei na tampa, porque já tem a manta estruturada no corpo. Fiz os 2 furinhos, encaixo o botão, esse aqui é o botão fêmea, coloco a trava atrás e abro as perninhas do botão. Agora sim, eu vou prender
Agora eu vou prender as alças antes de colocar o forro. Pego a alcinha menor. Vou colocar aqui do lado esquerdo. Você deita ela assim para baixo, bem centralizada aqui na costura. Passa uma costurinha de segurança. Faz a mesma coisa, o trabalhinho, a cianinha para fora, né? Aí você deita aqui, cianinha com o tecido da bolsa e passa a costura. Agora sim, eu vou colocar o forro. Coloca tudo para trás, pega o forro, que está pelo avesso, a bolsa está pelo direito e o forro pelo avesso. Coloca a bolsa aqui dentro. Eu vou encontrar as costuras laterais. Vou prender. Você pode prender com alfinete ou com uns prendedores, como eu vou fazer aqui. Encontra a costurinha e prende. Ajusta tudo aqui. Agora é só passar uma costura em toda essa boca. Você vai dando uma esticadinha no tecido de baixo, que é para ficar certinho com o forro. O tecido de dentro, que é para ficar igualzinho com o forro. Prontinho, gente. Agora é só desvirar e fechar o forro. Depois que fecha o forro, coloca tudo para dentro e passa uma costura de acabamento nessa abertura da bolsa. Agora eu pego um passador, que mede 2,5. Você mede a largura do passador é nessa parte interna, não é de fora, não é da parte de fora não, é essa parte interna. 2,5. Aí vou dar a volta aqui nessa parte que fica no meio do passador. Abraço e agora eu vou passar uma costura. Eu vou fazer um quadrado que tem um X no meio.
Pode ser só um quadrado mesmo. Pronto, passador colocado, agora é só passar a alça. E ficou assim. Agora eu vou fazer alguns detalhes, vou colocar algumas pérolas. Tem essa corrente de pérolas. Vou prender aqui assim dos ladinhos, com um pontinho à mão. Pronto, vou costurar aqui do outro lado e dar essa parte de baixo. Depois que eu costurei todas as partes, cortei e deixei um pedacinho da correntinha pendurado. E vou fazer um laço. Aqui você usa a sua criatividade. Você coloca laço, coloca florzinhas, coloca mais pérolas. Usa um tecido brilhoso para fazer essa cauda. Lembre de quando colocar a fita, queimar as pontinhas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!